Salve, salve meu clã! Recentemente, lá no Twitter, eu vi algumas discussões que estão relacionadas a editores de código, IDEs e que mostrando ali muitas preferências da galera. Então eu vejo que muita gente gosta aí do VS Code, outras pessoas militam aí pro Vim, nem sei como é que são essas versões, alguns outros Eclipses, outros NetBeans. Talvez o NetBeans é meio apelação, né? Nem sei quem gosta de NetBeans, brincadeiras à parte, tá gente? Também tem o IntelliJ, enfim, a gente tem diversas possibilidades aí para a gente criar as nossas aplicações. E o meu objetivo não é falar para você, olha, você deve usar essa ferramenta, porque no final das contas, a melhor ferramenta é aquela que vai te ajudar no seu dia a dia, aquela que vai te deixar cada vez mais produtivo, certo? Então não precisa ir para essa linha. Mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar para você uma das técnicas que me fazem gostar tanto do IntelliJ e as ferramentas que são derivadas aí da JetBrains. Então, Android Studio, WebStorm, PyCharm e assim por diante. Tudo que eu vou mostrar aqui para você é justamente para que você tenha essa possibilidade em cada uma dessas ferramentas e veja o quanto você pode aproveitar em questões de produtividade e funcionalidades essas ferramentas da JetBrains. Então, vamos começar. Logo de cara, eu já tenho aqui o IntelliJ aberto, mostrando aqui um projeto em Kotlin. Então esse é um código Kotlin. Você também não precisa se atentar tanto a esses detalhes, porque eu não quero te ensinar Kotlin aqui, eu quero mostrar opções da ferramenta que pode te ajudar. E eu não sei te dizer exatamente a quantidade de dicas, tá bom? Depois que terminar aqui o vídeo, eu vejo a quantidade de dicas, técnicas, depois coloco o número lá para fazer aqueles clickbaits, né? E aí sim você vai ver o quanto que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro ponto que eu quero mostrar para você é que uma técnica, uma feature que é muito interessante aqui dentro dessa ferramenta, ela é conhecida como Find Actions. E qual que é o objetivo dela, né? Basicamente é fazer qualquer coisa dentro aqui do IntelliJ, literalmente qualquer coisa, tá bom? Então como que a gente utiliza esse Find Actions? Eu geralmente utilizo a partir de um atalho, que aqui no Windows é o Ctrl+Shift+A. Quando eu utilizo esse Ctrl+Shift+A, ele meio que abre essa janela nova que é o editor de texto. Eu já tinha utilizado para fazer alguns testes e ele já veio com essa mensagem de plugin. Então se eu apagar, ele vem com essa caixa de texto bem vazia, bem sucinta para essas versões aqui do IntelliJ. E o que você digitar você consegue achar aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu quero acessar o menu File, que é aquele menu que é comum em diversas ferramentas. Eu digito File e olha só que interessante, eu dou um Enter, ele começa a mostrar as opções que tem aqui, tá bom? Então, se eu quero criar um novo arquivo, ele mostra isso para mim, não foi necessariamente o menu. Agora, se eu volto com o Ctrl+Shift+A, deixa eu só dar um ESC para ele sair, Ctrl+Shift+A, File, e começo a buscar outras opções que estão disponíveis aqui, aí sim a gente consegue achar essas outras opções. Então deixa eu vir aqui na terceira opção. Olha só, ele já começa a mostrar aquele menu, tá bom? Que é o menu que a gente consegue achar no hambúrguerzinho, enfim, esse menu que a gente viu ali. Então novamente, Ctrl+Shift+A, File, eu venho nessa segunda opção, ele foi lá e mostrou o menu. Aí a gente consegue navegar, consegue achar qualquer coisa. Até mesmo, se eu quiser achar umas opções para poder ver qual que é a versão do IntelliJ, eu posso escrever About, enfim. Como que essa ferramenta vai nos ajudar? Ela vai nos ajudar com base na profundidade que a gente tem aqui da ferramenta. Então, se você conhecer mais novas funcionalidades, você pode encontrar essas funcionalidades sem ao menos você precisar saber onde elas estão. Então, se eu quero fazer algum tipo de refatoração, eu escrevo, sei lá, refactoring ou algo do gênero, ele vai mostrar o que a gente pode fazer, tá vendo? Ó, nesse caso ele não mostrou nada, porque não tem nada para refatorar, mas você poderia utilizar, tá bom? Então entenda que o Find Actions, ele meio que vai ser um atalho universal para fazer tudo o que você quer. Mas aí, novamente, vai depender muito do quanto você conhece da ferramenta. E dado que eu comecei a partir dele, um ponto que vai ser muito legal é instalar um plugin que ele mostra os atalhos no momento que eu digito, porque facilita para você visualizar e até mesmo facilita para mim para mostrar para você o mesmo atalho em outros sistemas operacionais, vulgo macOS, tá bom? Porque é um pouquinho diferente aqui do Windows. Qual que é esse plugin? Como que a gente faz? Novamente, Find Actions, eu conheço os plugins, eu digito plugin, no caso ele vem com essa opção de plugins, e dentro dele ele vai mostrar uma nova janela, assim como é muito similar lá no Visual Studio Code, as extensions. Então aqui a gente tem a aba de Marketplace, que é onde a gente consegue encontrar novos plugins. Temos o iInstalled, que é onde mostra os plugins que eu já instalei aqui, então tem o do Dart, Flutter, Copilot e do Kotlin. E esse plugin que eu quero instalar, ele é um plugin de apresentação, então eu vou colocar aqui, ó, Presentation, tá bom?
e é o Presentation Assistant. Nesse plugin, basicamente tudo que eu digito que é configurado como um atalho, seja no caso uma combinação de teclas ou até mesmo uma única tecla, ele mostra um textinho abaixo aqui pra gente, tá bom? Ó, ele mostra falando, olha, o Complete, o Smart Type, foi com o Ctrl Shift espaço. Então ele ajuda muito a gente a visualizar os atalhos, até mesmo para quem cria conteúdo, tá bom? Então é muito interessante. Eu vou clicar em Install. Ele vai fazer a instalação, tudo bem? Ele instalou rapidamente porque é um plugin bem pequeno, né? Bem simples, são kbytes, nem chega a megabytes. Você dá um OK e a partir desse momento ele vai adicionar esse plugin, né? Ele está fazendo ali as verificações, bonitinho, e vamos ver aí se ele adicionou. Então deixa eu ver aqui, ó, Ctrl Shift A. Ele até mostrou alguma coisa, só que ele fez o seguinte, ó. Veja que ele mostrou, ele não exibiu exatamente porque ficou em cima, mas ele falou que dá para você também instalar uma versão que mostra do macOS, que é o que eu quero fazer. Então eu vou instalar o plugin também, ó, que ele está mostrando aqui, para adicionar o do macOS. Beleza, adicionou. Aí agora sim a gente vai conseguir visualizar. Então deixa eu fazer aqui, ó, Ctrl Shift A novamente, deixa eu apagar. Olha só, ele mostra que ali no Mac esse Shift, eu acho que é Command, aquela tecla, né? Vocês que manjam mais de Mac, vocês vão saber qual que é o símbolo. Ele vai lá e mostra, olha só que legal. Ó. Coloquei de novo, Find the Action, ele vai lá e mostra. Então esse plugin ele ajuda muito nisso. Até mesmo se você quiser fazer algumas configurações, se eu não me engano, se você for no Presentation Assistant, eu acho que deve ter Presentation Assistant, dá para fazer algumas configurações. Olha só como é que o Find the Action é interessante, né? E nessas configurações talvez dê para aumentar um pouquinho mais ali o tamanho do balãozinho que ele mostra, né? Deixa eu ver se tem alguma opção que mostra aqui. Então ele está mostrando o efeito, eu acho que não é nesse efeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Presentation Assistant. Então, Presentation Assistant. Aqui, ó, ele já mostra uma abinha já pra gente fazer algumas configurações. Então, no font size eu vou deixar, sei lá, 36 talvez? Ou 40? 40. Vou deixar 40 pra gente ver como é que fica, né? E vamos ver, ó, olha só, ele já mostra bem grandão aqui e fica mais fácil de entender aí qual que é o atalho que a gente está utilizando, né? Beleza, coloquei aqui o plugin, agora vai ser mais fácil da gente visualizar e vamos agora conhecer as técnicas que eu geralmente uso no meu dia a dia. Uma das que é muito comum, eu acho que é uma das que você vai mais utilizar, é o atalho para poder criar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero criar um novo arquivo para poder criar uma nova classe que vai representar o usuário. Para isso a gente utiliza o Alt Insert, que nesse caso é o New nesse contexto. Para cada contexto ele vai fazer uma criação diferente. Então, dentro do pacote, ele entra como contexto de New. Dentro dele, quando a gente colocou New, ele abriu uma janelinha. Aí você pode criar o que você quiser com base nas opções. Então eu quero criar um arquivo ou classe em Kotlin, eu venho até essa opção, dou um Enter. Aí nesse ponto ele até mostra, ó, você entrou no Kotlin Class File. É bastante interessante, né? E aqui a gente pode criar um usuário, então eu vou lá, colocar o user, por exemplo, né? Aí eu criei. E dentro aqui desse código também eu posso começar a codificar, então eu posso falar que vai ter um name, que vai ter, sei lá, um age de idade, né? Aí eu vou deixar como int. E dentro aqui desse código você pode até mesmo usar novamente aquele Alt Insert para criar outras coisas. Veja que agora no contexto de código, a criação foi para o Generate, que seria gerar alguma coisa. Então eu quero, sei lá, gerar um toString, ele já começa a trazer opções para você gerar esse toString. Aqui eu estou usando em Kotlin, mas serve para qualquer linguagem, tá? Então, se de repente for Java, vai ter o contexto de Java, Python, contexto de Python e assim por diante, tá bom? Então você seleciona aqui com OK, ele foi lá e criou. Olha só que legal, né? Então, novamente, se eu entro no mesmo contexto, Alt Insert, ele entra como contexto de Generate, e aí dessa forma você pode adicionar as opções que ele dá, até mesmo para teste, o que é interessante, né? Ele não vai criar o teste para você, tá? Ele não vai ser que nem o ChatGPT aí, que cria o teste bonitinho, ele só vai criar a classe de teste para você focar no código de teste. É basicamente isso. Beleza? Criamos aqui o nosso código e agora uma outra coisa que eu quero mostrar para você, que dentro aqui do IntelliJ, ele vai ter bastante template. O que seriam esses templates? São alguns atalhos que a gente pode até, sei lá, chamar de alguns slogans, não sei qual que seria a palavra disso, vou tentar chamar de gíria, sei lá, né? Então algumas gírias que a gente tem dentro aqui da ferramenta, por falta de um outro nome, que se a gente começa a usar, né, que seriam esses atalhos, ele já faz alguns templates de código. Então esse salt aqui, ele vem justamente daquele system out
print que a gente tem ali do Java. Então se a gente coloca Salt e dá um Enter, olha só que interessante, ele já escreve um print pra gente, né? Se a gente quisesse colocar apenas sem o ln, eu acho que só o Sol já iria. Vamos ver aqui, ó, Sol, acho que talvez nem tenha, né? Enfim, aqui eu geralmente só uso o Salt mesmo, tá? Ele já coloca ali o print ln, então tem muito desses templates, tá? E isso é uma coisa legal também de você conhecer. Se você quiser saber mais, novamente, Ctrl Shift A, você vem nesse Insert Live Template, por exemplo, e ele começa a mostrar muitos do que existe aqui, né? Então ele tem esse Anonymous, esse Fix Me, ele tem vários, vários. Até mesmo se você tentar ir nas configurações para adicionar os templates, ou ir nesse Code Template aqui, ele começa a mostrar para você a quantidade de templates que tem dentro do IntelliJ, tá bom? Ou da ferramenta que você utilizar. Legal, conhecemos aqui os templates, e uma coisa que eu vou fazer aqui agora é adicionar um código para a gente executar e a partir desse código fazer algumas modificações. Então eu vou adicionar aqui um user, por exemplo, né, user. Eu vou colocar Alex, que tem 28 anos, né, 29 nesse caso, mas eu vou fazer 29, então eu vou deixar 29, ponto, aí, resolvido, beleza. E em seguida eu quero pegar, no caso, uma variável para esse user. O que a gente provavelmente faria seria escrever aqui a variável Alex, né, e colocar algo nesse nível, concorda? Seria mais ou menos assim. Só que também tem técnicas, atalhos que facilita isso. Então uma delas é até mesmo um template, que a partir do momento que a gente coloca um ponto, a gente começa a escrever alguns desses templates e tem uns que já extrai algumas coisas pra gente, como é o caso desse val. Se a gente coloca um enter nele, ele já extrai uma variável para essa chamada que a gente fez, tá bom? E isso pode servir até mesmo quando é várias chamadas encadeadas, funções de escopo, enfim, coisas mais complexas. Então se de repente você quer extrair uma variável, você pode usar esse template ou até mesmo atalhos, tá bom? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, vou dar um Ctrl Z, e selecionar esse código em específico, a seleção que eu faço aqui geralmente, pessoal, muitas vezes é com Shift e eu começo a usar, sei lá, Home, End e assim por diante, tá vendo? O Home e End que já vem ali do sistema, Shift, seleciona, tá bom? E um desses atalhos para poder fazer a extração é o Ctrl Alt. Aí nesse Alt você pode fazer o V, que ele extrai, por exemplo, uma variável, tá bom? Ou até mesmo você pode fazer extrações como o Ctrl Alt M, que ele extrai funções, métodos e assim por diante. E olha só, ele extraiu ali, ó, Create User, tá bom? Ele extraiu ali pra gente, tá bom? É uma maneira de extrair. Aí, novamente, se você quiser voltar, Ctrl Z e criar sua variável, você faz só o Ctrl Alt M, ele extrai a variável, Ctrl Alt V no caso, né? Aí eu chamo de Alex e beleza, eu posso simplesmente ali colocar o Alex para poder fazer a execução, tá bom? Então, executando aqui, vamos ver como é que fica. Você pode até usar o Shift F10 para executar, não precisa ir com o mouse, que é o que eu geralmente faço, então Shift F10. Tá fazendo build, bonitinho, executou e olha só que legal, né? A gente tem ali o nosso Hello World, temos o usuário e assim por diante. Então, esse é um pequeno trecho aí que a gente pode usar no IntelliJ. Então, a gente aprendeu a usar File Actions, como colocar ali o Presentation, extrair variável, criar alguma coisa nova. E agora eu vou mostrar os últimos atalhos, últimas técnicas para a gente encerrar aqui, tá bom? Então, uma outra técnica que eu costumo fazer bastante é uma seleção que é chamada de seleção progressiva. Então, às vezes, que a gente tem são códigos que tem muitas linhas de código, né? Tem várias sentenças, então, por exemplo, tem vários ifs, né? E dentro desse if tem, sei lá, um while, e dentro desse while, sei lá, vai ter uma outra chamada e assim por diante. E muitas vezes o que a gente quer fazer é selecionar parte desse código, não necessariamente todo esse código e assim por diante, porque nesse código, sei lá, vai ter alguma outra variável aqui, vai ter uma outra função ou funções e por aí vai, né? Para a gente conseguir fazer isso de uma maneira que a gente não precise usar o mouse ou então ficar fazendo os combos de home, end, page up, page down e assim por diante, a gente tem um outro atalho chamado de seleção progressiva, se eu não me engano é isso, que é o Ctrl W. Olha só, que é esse Extended Selection, então é seleção extensiva, talvez seja isso, né? Se você começa a usar ele uma vez, ele vai selecionar onde o cursor está. Então foi só no funções que vem dentro desse comentário. Se eu começo a fazer mais uma vez, ele vai aumentar esse escopo com base ali no código que a gente tem. Então se a gente tem variáveis, se a gente tem funções, ele vai até aquele ponto do escopo do código dentro do while. Agora que ele já não tem mais nada que ele pode selecionar dentro desse escopo do while, olha só o que acontece quando a gente faz mais um. Ele vai aumentar todo o restante do código, toda a linha. Passou da linha, olha só que legal, ele já começa a pegar ali as chaves.
e assim por diante, tudo bem? Ele vai aumentando com base, a gente vai selecionando ele de novo, tá bom? Então esse daqui é uma seleção que eu costumo usar bastante para poder selecionar partes do código e depois aplicar as outras técnicas, como é o caso de extrair um método, então Ctrl Alt M, eu vou lá, extrair e falo, olha, extracted method, por falta de um nome, né? Um nome aqui que faça mais sentido. Então é uma técnica que eu costumo usar bastante, principalmente em códigos como é o caso de Flutter, caso de Jetpack Compose, que são telas em código fonte mesmo, né? Às vezes fica um código bem grandão, aqueles famosos códigos Hadouken, né? Então isso ajuda muito a fazer essa seleção, extração e assim por diante, tá bom? Então isso aqui é muito legal. Novamente, é só fazer ali o Ctrl W e assim por diante. Se eu não me engano, tem um modo reverso, que deve ser o Ctrl Shift W, isso mesmo. Então ele meio que volta, né? Então você usa o Ctrl Shift W para voltar, Ctrl W para poder subir. É muito interessante, tá bom? Aí agora para encerrar, para a gente só finalizar, uma parte que é importante é de fato a busca de código, que é o que é mais comum. Na busca de código você tem vários atalhos, vários. O mais comum que a gente utiliza, assim, quando a gente não tem a mínima ideia do que a gente quer buscar, é o Shift. O Shift, se a gente ver aqui, ó, olha só, ele apresentou bem grandão, eu vou apagar só pra gente ver ali embaixo, ó, o Shift apresentou grandão, é o tal do Navigate, tá vendo? Você meio que busca qualquer coisa. E aqui você pode escrever, por exemplo, user. Ele vai tentar vasculhar todo o projeto para encontrar alguma coisa que está relacionada a user. E aí ele mostrou ali a classe, tudo bem? Se tivesse outras coisas relacionadas a user, ele entraria aqui também. E muitas vezes não é o que a gente quer. E aí nesses casos começa a vir as outras opções que elas são mais específicas. Então a gente tem a busca de classes, que é o Ctrl N, ele mostra aqui, ó, Ctrl N, olha só, ele já vai apenas para uma opção. A gente tem a de arquivos, que é o Ctrl Shift N, então ele vai direto em arquivos. Temos símbolos que ele envolve, se eu não me engano, properties, métodos e assim por diante. Então a gente também tem essa opção, até mesmo ali a classe ele envolve, então são só essas coisas mais de código, sem ser arquivos, textos específicos. E novamente a gente tem ali o Find Actions, né, que é o Ctrl Shift A para buscar o que a gente quer, tá bom? Então a busca aqui é fundamental. Se você não sabe de nada, não tenho a mínima ideia, mas eu quero buscar um código. Shift, seja feliz. Você escreve user, você escreve, sei lá, main, o que seja. Só você falar mais ou menos o que você quer, que o IntelliJ ele vai fazer uma maneira aí para te ajudar, tá bom? Então a busca ela é interessante nisso. Aí novamente, se você der um Enter, vai direto no código que você procurou. Então eu coloquei aqui o arquivo, como também a função main, ele entrou no mesmo arquivo, não teve nenhuma mudança. Agora se eu escrevo user, dou um Enter, olha só, já foi lá pro user. Ah, quero voltar na main, então vai lá na main. Percebe? Eu nem preciso mais usar tanto assim o mouse para poder entrar e usar aqui a minha ferramenta. Isso é muito interessante, tá bom? E agora só para encerrar, que é a última parte da busca, eu prometo, a gente tem uma busca que é uma busca por texto, que é o Ctrl Shift F. Então nesse Ctrl Shift F é uma busca que eu não tenho a mínima ideia do que eu quero buscar, mas eu sei o texto. Por exemplo, eu quero buscar algo que tenha o 28, né? Sei lá, tenha o Alex, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que eu escrevi, que eu deixei 29, na minha cabeça estava 28. Olha só que legal, ele mostra tudo que está relacionado ao Alex. Desde a criação da variável, até o print alien, até outras configurações que existem aqui dentro do meu projeto, ele mostrou para mim. E aí eu posso navegar, posso dar o Enter, entrar, ele vai direto a essas opções. Então Ctrl Shift F, que nesse caso é chamado de Find Files, tudo bem? Você pode escrever o que você quiser, que você vai procurar. Novamente, não achou no seu Shift ali, né, que ele busca tudo de código, vai nesse cara que você consegue achar. Então, essas são as dicas que eu queria mostrar para você, são dicas que eu geralmente uso durante o meu dia a dia de desenvolvimento de código. Óbvio que tem outros atalhos, óbvio que tem outras coisas, até mesmo a última coisa que eu posso mostrar é que tem até mesmo um PDFzinho de shortcuts, né, de atalhos, que é esse Keyboard Shortcuts PDF, eu vim aqui com o Find Actions. Se você dá um Enter nele, olha só que legal, ele vai mostrar para você aqui um PDF bem grandão, tá bom? É meio que uma documentação de atalhos e você pode usar aqui também sem nenhum problema. Eu comecei por aqui, foi aqui que eu comecei a entender quais são as opções existentes dentro do Android Studio, no caso IntelliJ, né? E assim eu comecei a aprender. Então, desde navegação, busca, né? Foi aqui que eu comecei a iniciar os meus estudos e é onde eu de fato comecei a gostar muito da ferramenta, tá bom? Então era isso que eu queria passar para você. Se de repente tem um atalho que você gostaria de aprender, que eu não passei, que faz muita diferença no seu dia a dia,
Aproveita para deixar no comentário, com certeza eu vou te responder mostrando como que faz isso, e se de repente foi muito legal esse vídeo e quiser uma parte 2, a gente também tenta montar aí essa parte 2 focando nas próximas técnicas e estratégias. E era isso que eu queria passar para você, um forte abraço e até mais.